Graça e paz. Vai tudo bem contigo? Já olhou para essa pessoa linda que está do seu lado? Já fez um elogio para ela? Como é bom estar na casa do Senhor, né? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem coisa melhor do que estarmos na casa do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez, falasse com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos na Tua casa, nesta casa de oração. Eu sei que Tu conheces cada vida que entrou aqui, cada pessoa, e eu quero pedir que Teu Espírito traga luz, traga entendimento e revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que sejamos edificados na nossa fé, sejamos fortalecidos cada dia mais, Senhor, para enfrentarmos as lutas e sairmos vitoriosos pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua infinita misericórdia sobre nós. Que cada um dos Teus filhos e filhas possam viver de tal maneira, Senhor, que eles possam alcançar um coração sábio diante de Ti, ó Pai. Nós neutralizamos toda a ação das trevas, todo intento do maligno, seja neutralizado agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Nós estamos nessa série Deus, socorro bem presente. Diga: Deus, socorro bem presente. Deus falou com o nosso apóstolo quando nós estávamos em viagem, no mês passado, sobre esse tema. E eu entendo que quando Deus traz algum tipo de revelação, palavra ao nosso apóstolo, quer dizer, esse tema, Deus, socorro bem presente, ele não é simplesmente uma frase de efeito, não é algo para acalentar a sua alma, seu coração, mas é algo que Deus quer ministrar ao seu espírito, nesta manhã, nesse mês todo. Coloque na tela o Salmos 46, que é o tema do mês todo, mas nós vamos avançar, só para relembrar um pouquinho. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diga: Deus é. E quando fala que Deus é, está falando que em todo o tempo Ele é. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. Lá o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele o será eternamente. Então, Deus Ele é o socorro bem presente. Então, esse socorro bem presente é aquela pessoa que está sempre ao seu lado, a despeito da situação que você possa viver. Mas mesmo Ele estando ao seu lado, muitas vezes Ele não se move. Não sei se você já teve a oportunidade de ver ou de passar por uma situação de afogamento. Mas qualquer socorrista, qualquer salva-vidas que tem experiência em salvamento, quando ele vê uma pessoa se afogando, ele nada até próximo da pessoa, mas ele não se aproxima. Porque a pessoa ela está se debatendo, desesperada, né, tentando encontrar fôlego. E se alguém, isso acontece muito às vezes em rios, em mares, que pessoas que não têm experiência, alguém está se afogando, ele corre para salvar e morre os dois. Por quê? Porque a pessoa que está numa situação de emergência e próximo de morrer, ele está se debatendo, e a única coisa que ele quer é agarrar qualquer coisa. E quando alguém vai e se aproxima, ele agarra, os dois se embolam ali e os dois morrem. Mas uma pessoa que tem experiência em salvamento, o que ele vai fazer? Ele vai nadar até próximo e ficar esperando. Aí você mergulha uma vez, você mergulha duas vezes, você mergulha 3, bebeu 3 litros d'água, aí você se entrega, ele vai e te pega.
Deus faz assim com você. É triste, mas é verdade. Você às vezes entrou nessa manhã assim desesperado. Deus, hoje é o meu último dia, é a última vez que eu vou na igreja. Não aguento mais, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quem sabe tudo está dando errado na sua vida. Quem sabe seja na sua área financeira, quem sabe seja na área conjugal, na sua vida emocional. Às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema que está afligindo a sua alma. E você acha assim, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Mas Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente, Ele está vendo tudo. Fala para o seu irmão, Deus vê tudo. Ele sabe a hora de encostar em você. Ele sabe a hora de te socorrer. Ele sabe exatamente o momento que Ele vai chegar na sua vida para te ajudar. E Ele sabe também que às vezes Ele não precisa, porque você vai dar conta. Por isso Ele não avança. Você pode estar desesperado, mas Deus está tranquilo. Fica sabendo que Deus está tranquilo. Deus está sentado lá no seu trono, olhando tudo e vendo tudo. Conhece tudo, sabe tudo. Ele sabe cada detalhe da sua vida. E por que muitas vezes Deus não se move em teu favor? Porque Ele te ama. Às vezes você precisa criar resiliência. E para criar resiliência você tem que passar por situações. Não sei se você sabe, mas antigamente, para eles testar a questão do ferro e do aço, eles pegavam um lingote e colocavam no fogo bem quente. E quando aquilo estava em brasa viva, eles tiravam e colocavam na água. E aí esfriava. E depois eles tiravam dali, colocavam de novo no fogo e colocavam na água. E eles faziam várias vezes esse processo. Se nesse processo aquele pedaço de lingote estourasse, era ferro. Eles jogavam de lado. Se ele aguentasse a têmpera, ele era aço, então eles iam fazer a forja para fazer o instrumento que eles quisessem fazer. Muitas vezes você está assim, no fogo, na água, no fogo, na água. Deus está criando resiliência em você. Fala para o seu irmão, Deus está criando resiliência em você. Não é muito gostoso quando a gente está passando por esse processo. Não é fácil, mas é necessário, diga é necessário. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. Hoje existe uma geração de filhos mimados, sim ou não? Por quê? Porque os pais não deixam eles serem resilientes. Na hora que vem o chicote, o que o pai faz? Mete as costas lá e fala, não, bate em mim. E o filho não cresce, o filho não amadurece, porque todas as vezes que ele vai levar alguma chicotada, o pai vai lá, a mãe, e super protege. E aí o que nós temos encontrado é essa geração mimada. Por quê? Porque a nossa geração, ela sofreu muito, nós criamos muita resiliência exatamente pelas dificuldades que enfrentamos. E aí, um pensamento maligno passou na cabeça dessa geração, assim, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Mas você é o que é porque você sofreu. Você é essa coisa linda aí, ou essa coisa linda que está do seu lado, exatamente por tudo aquilo que você passou. Você acha que se você não passasse pelo que você passou, você seria o que você é? Sim ou não? Então, você concorda que não? Então, por que você está fazendo a receita diferente com os... Por que estamos fazendo a receita diferente com os nossos filhos? Então, nós precisamos entender que Deus é Pai. E a Bíblia diz que o Pai corrige aquele a quem ama. E nós, como pais, também devemos corrigir os nossos filhos.
de uma maneira sábia, buscando a sabedoria de Deus, que é o nosso modelo para nos corrigir. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gratidão sempre e avançar nesse tema, mas entendendo a perspectiva de Deus. Porque muitas vezes o maior problema do ser humano é que ele tem uma perspectiva humana. E dentro dessa perspectiva humana, ele consegue só olhar o chão, o térreo, aquilo que os seus olhos contemplam. Eu já contei aqui que uma vez eu fui lá na fábrica, estavam finalizando a fábrica de papel lá em Três Lagoas, e nós fomos visitar a fábrica. E o discípulo ali do apóstolo Ivanildo nos levou, e aquela coisa enorme, aqueles canos grandes, aquela fábrica enorme, e olhando toda aquela instalação, você fica assim meio boquiaberto de ver uma estrutura tão grande, tanta gente trabalhando ali, aquele negócio enorme. Nós estávamos num congresso, quando terminou o congresso, uma pessoa estava indo daqui para lá e falou assim: estou indo de avião e vou voltar, vocês não querem uma carona? E aí eu e o apóstolo pegamos os aviões de volta, aqueles aviões 6 lugares, e começamos a retornar. E quando estamos retornando, eu passo em cima da fábrica, e eu olho a fábrica, ela parecia uma caixinha de fósforo, pequenininha. E ali Deus ministrou meu coração. Quer dizer, quando a gente está na terra, tudo é muito grande, as coisas são muito... a dimensão é enorme. Mas quando você está no alto, tudo é muito pequeno. É assim que Deus vê o seu problema. É assim que Deus enxerga o meu problema. Não é nada diante de Deus, porque Ele tudo vê, Ele conhece tudo. Mas para nós, às vezes, quando estamos no chão, nosso problema, às vezes, é insolúvel. Mas Deus é o teu socorro, bem presente na hora mais difícil, que é a hora da angústia. Quando a sua alma, ela quer sair do corpo. E quando você às vezes não quer ouvir ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer levantar da cama, você não quer ir trabalhar aquele dia, mas você precisa ir. Você tem responsabilidade, você é uma pessoa que você acaba indo. Mas você fica amuado no seu canto, não quer falar com ninguém. E dentro de você há um turbilhão passando. Às vezes você sorri por fora, para não ser deselegante, mas por dentro você está chorando. Porque você olha e fala: meu problema não tem solução. Quero te dar uma boa notícia: não existe problema insolúvel. Não existe. Todo problema foi feito para ser resolvido. Diga: todo problema foi feito para ser resolvido. Às vezes quem vai resolver é Deus intervindo através de alguém na sua vida. Às vezes você mesmo vai resolver. Porque você acha que não tem capacidade, mas Deus, Ele vai te dar a sabedoria necessária para você resolver. Nesse processo a gente vai aprendendo. No versículo 9 do Salmo 46, olha o que diz 9, 10 e 11. Aliás, 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui, quando o texto fala aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é exatamente isso. O que é se aquietar? É fazer a alma falar: fica quieta, alma. É fazer a alma criar uma condição de confiança. Esse termo aquietar é confia em Deus. Mas o confiar em Deus
muitas vezes esse confiar vai ser um momento onde você vai ter que ficar parado. Às vezes o confiar em Deus, às vezes vai ser um momento onde Deus vai te levar a uma ação. Então, muitas vezes, mesmo confiando, Deus pode te levar a uma ação, e muitas vezes confiando, Deus está falando, fica quieto, deixa que eu vou intervir nessa situação. Então, entenda uma coisa, Deus conhece cada um de nós individualmente, e Deus lida conosco individualmente. Como as coisas, como funcionam para o pastor Joaquim, ele pode funcionar totalmente diferente para o César, diferente para o pastor Daniel. Por quê? Então não adianta você pegar não existe uma receita de bolo pronta e que você vai usar para todo mundo, não tem. Cada um vai ter a sua experiência, porque cada um enxerga de uma maneira, vê de uma maneira. Quando fala dos nomes de Deus, e o apóstolo falou um pouquinho aqui, vou falar só alguns. Deus é El Shaddai, e a palavra El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Deus é o Jeová Jireh, foi quando Deus se apresentou ali a Abraão no sacrifício de Isaac, e o Senhor proverá. Então Deus é aquele provedor que no momento mais difícil Ele vai prover para você. E Ele vai prover tudo, não é só uma questão financeira, até porque na situação de Abraão não era uma questão financeira. Muita gente põe Jeová Jireh ou Deus provedor pensando simplesmente na questão dinheiro, mas no contexto aonde foi apresentado, era que Deus iria prover um outro cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com o filho de Abraão, que ele estava ali pronto para sacrificar. Mas Abraão, ele tinha a convicção que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. Então, Deus ele vai prover diante da sua necessidade, diante daquilo que você está passando. O outro termo é Jeová Rafá, e ali fala: o Senhor é a nossa cura, o Senhor é aquele que te sara, é aquele que realmente restaura totalmente o seu corpo físico. E outro nome de Deus é Jeová Nissi, e ali fala: o Senhor é a minha bandeira. E eu sei que muita gente, para o nosso contexto, o que é o Senhor é a minha bandeira? Ninguém entende isso, porque as pessoas não têm o entendimento de guerra. Para você entender que o Senhor é a sua bandeira, você tem que entender entendimento de guerra, porque todos os exércitos que iam para a guerra, eles tinham uma bandeira, um estandarte. Então, e muitas vezes quando dois exércitos se enfrentavam, eles não tinham toda a tecnologia que nós temos hoje para saber quem era. Não, eles estavam andando, de repente se encontravam, dois exércitos, e aí você não sabia quem era o exército inimigo. Como que você sabia quem era o exército inimigo? Pela bandeira, porque a primeira coisa que vinha na frente do exército era a bandeira. E aí quando eles olhavam a bandeira, dependendo, eles já tremiam, falavam assim: estamos perdidos, vamos morrer, porque eles sabiam que o exército que vinha contra eles era um exército muito mais forte. E quando o termo era esse, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, quer dizer que todo mundo que olhasse para o exército de Deus se aproximando ia tremer, porque Deus estava à frente. E é isso que nós precisamos entender, que Deus está à nossa frente. Não importa qual seja a batalha, a luta, a dificuldade, o problema que você possa estar enfrentando, Deus está na sua frente. Fale para o seu irmão: Deus está na sua frente. Diga: Deus está à minha frente. Então não precisa temer, não tenha medo. E o último nome, Jeová Shalom, que é um termo bastante conhecido, que Shalom significa paz. Em Israel você é uma das coisas que mais essa caravana até lá vai ouvir, é Shalom, e é paz. E ali essa paz é algo que independe da circunstância. O mundo à sua volta pode estar desmoronando, mas você pode estar desfrutando da mais perfeita paz. Aquilo não te perturba, apesar de que tudo está dando errado, apesar que as coisas estão desmoronando, você tem uma paz
E essa paz o que é? A certeza de que Deus está no trono e que Deus está no controle de todas as coisas. E é esse nível de paz que Deus quer que cada um dos seus filhos experimente. Deus quer que você experimente esse nível de paz. A despeito das coisas, você pode desfrutar de paz. Amém? E quando nós olhamos para a gratidão ela é uma chave de acesso. Diga gratidão. É uma chave de acesso. Então, não importa o tamanho da porta, ela pode ser uma porta enorme. E às vezes tem uma chavezinha pequenininha, mas se você não tiver a chave, você não abre a porta. Você não vai ter acesso a tudo que existe, às vezes numa mansão. Tudo depende de você ter a chave correta. E a dificuldade hoje da maioria dos cristãos é não ter a chave correta para acessar aquilo que Deus tem para ele. E quando a gente aprende a ter um coração agradecido, quando a gente aprende a agradecer, e qual é a dificuldade de agradecer? É por causa da dualidade humana. Porque, por natureza, o ser humano ele é egoísta. A carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Então, existe uma luta interna dentro de nós. Quer dizer, nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Mas o corpo com a alma junto, eles formam a carne. E o espírito está do lado. E essa briga interna de todo cristão é o que impede muito cristão de acessar realmente tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque a natureza terrena, adâmica, caída, que é a junção do corpo com a alma, quando a gente pende para as coisas da alma e do corpo, o que acontece? A gente só tem duas palavras, dar e dar. A sanguessuga tem duas filhas, dar e dar. A gente só quer pedir. Você tem um carro, você quer um carro melhor, você tem uma casa, você quer uma casa melhor. Tudo você sempre quer melhor. Você tem um sapato, você quer ter 2. Você abre lá o seu guarda-roupa e tem 100 sapatos. Você não é uma centopeia para ter 100 pés, mas você tem ali. E aí depois você passa ali e fala, meu Deus, estou sem sapato. Então, e como? É umas coisas doidas. Eu lembro de um pastor que falou assim, ele falou, olha, nós vamos ter uma festa, falou para a esposa dele, fomos convidados para ir numa festa tal, e a mulher pegou e disse assim, eu não tenho roupa. E aí ele pensou com ele, ela não tem roupa para ir numa festa, mas ele não falou nada, mas o guarda-roupa dela era enorme, tinha muitos sapatos, muita roupa. E ele falou, eu não consigo entender que a mulher está falando que não tem roupa. Aí ele disse, então tudo bem, então nós não vamos na festa. Mais tarde um pouquinho ela falou assim, já arrumei a roupa. Sabe que tem um sapato que combina com essa... Ela deu um jeito. Fica a dica aí, maridão. O problema é esse. É que sempre o homem acha que ele precisa de mais. Mas se você olhar para aquilo que você tem suficiente. Você tem mais do que suficiente. Deus já te abençoou. Eu olho para a minha vida no início, irmão, quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, que eu tive que cortar papelão para pôr no meu sapato, porque eu só tinha um sapato. Naquele tempo, os mais antigos, a gente orava de joelho. Aí tinha que esconder o sapato, né? Um era furado, aí você colocava o outro assim, que estava melhorzinho, para esconder o que estava furado, meu irmão. E quando chovia, a meia molhava tudo, meu irmão. Não tinha como. E aí a gente ia lá fazer meia sola, né? Levava no sapateiro fazer meia sola. E aí, glória a Deus. Aí a meia sola acabava, fazia outra meia sola. Mas o duro era que você não tinha dinheiro para fazer a meia sola, meu irmão. E às vezes você ficava meses com aquele sapato.
furada até ter dinheiro para fazer a meia sola. Que dirá para comprar um sapato? Hoje, quantos sapatos você pode comprar? Então, era assim. Quem viveu nesse tempo sabe do que eu estou falando. A juventude está boiando, não sabe nem o que é meia sola. Né? O pastor está falando língua estranha aí. Entende? Mas quem viveu esse tempo sabe do que eu estou falando, as dificuldades, as lutas. Né? A roupa que eu usava era do mais velho para o menor, ia caindo. Então não tinha roupa nova, era roupa que usada, ia passando do irmão mais velho para o irmão mais novo, porque não tinha condições de comprar roupa. Era tudo muito difícil. Fala para o seu irmão, você é um sobrevivente, meu irmão. Então, o que acontece? Agora, olha o tanto de coisa que você tem, você está reclamando. Sexta-feira, na vigília, eu falei, alguns estavam aqui, eu comentei, que as nossas perspectivas mudam. Quando você tem 20 anos, o que você mais quer? Qual que você mais sonha? Quando você tem 30, muda. Quando você tem 40, muda. Quando você passa dos 50, sabe qual é a coisa mais preciosa que existe? Saúde. Meu irmão, você dobrou a curva e começa a descer a ladeira. O que você quer é saúde, meu irmão. Porque dá uma dorzinha, você já fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo, meu Jesus? Já vai no médico, vai ver, faz um exame, não sei o quê. Eu, esses dias, fiquei 30 dias tossindo, meu irmão. Sem parar. Viajei para os Estados Unidos, fiquei lá, estava tossindo o tempo todo, o pastor Evaldo já estava incomodado, o apóstolo, o que é? E uma tosse seca, sem saber o que era. Eu achei que eu tinha tomado uma chuva e falei assim, deve ser alguma coisa assim. Mas depois de quase 30 dias, eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não paro de tossir. Aí depois fiquei resfriado, piorou ainda. Né? E eu falei, vou pesquisar para tentar descobrir o que é esse negócio. E tomando um monte de remédio. Aí cortei alguns remédios. Mas aqueles que eram necessários, estava tomando e comecei a pesquisar. Aí, de repente, está lá, tosse pode ser isso. Eu falei, isso eu não tenho. É isso, tá. Tinha umas 8 coisas listadas. De repente, eu falei, tosse pode ser remédio. Eu falei, remédio? Eu falei, fui ler a bula do meu remédio que o médico tinha passado. E o primeiro sintoma que estava lá era tosse seca. No outro dia eu estava na consulta. Doutor, eu não aguento mais tossir. Aí ele falou assim, esse remédio dá isso mesmo. Pô, doutor, depois de 30 dias o senhor veio me falar isso agora. Depois fui no outro médico e falou, sabe por que eles não falam? Porque se falar, o paciente já sai de lá. Já fica com aquilo na cabeça, então eles não falam. E eu falei, e é muito difícil eu ter alergia de alguma coisa. Aí depois estava conversando com alguém, falou, que alguns remédios é feito do veneno da jararaca. Falei, pronto, deve ser. Esse trem deve ser do veneno da jararaca mesmo, porque parecia que tinha uma língua coçando a minha garganta aqui, pelo amor de Jesus. Mas passou, graças a Deus. Trocou o remédio e resolveu o problema. Mas são coisas que, às vezes, quando você está numa idade, aí a sua perspectiva muda. Quando você fica doente, você começa a descobrir que a pior coisa que existe é você ficar doente. Você não ter disposição, você não ter energia para levantar. Mas às vezes quando é jovem, você não tem muito isso, então você está lá, você quer conquistar, você quer construir o seu futuro e ver um monte de coisa e a perspectiva muda. Eu não sei qual é a sua visão hoje, porque aqui nós temos faixas etárias totalmente diferentes. Mas não importa qual seja a tua necessidade primária, eu quero te dizer que Deus cuida de você em cada etapa da sua vida. O Salmo 107 fala que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Algumas traduções dizem porque o seu amor dura para sempre. O Salmo 107:1. Mas hoje eu quero continuar esse tema sobre gratidão, sempre falando sobre um profeta chamado Abacuque.
Eu sei que alguns não acham nem esse livro na Bíblia. Se a gente mandar procurar no final do culto, ele vai falar: achei, pastor. Então fica tranquilo, não vai abrir a Bíblia não, porque senão você vai ficar perdido aí. Mas Abacuque é um profeta, chamado profeta menor, porque profetizou um tempo menor em Israel. É um livro de 3 capítulos, mas tem uma história riquíssima, profunda. Quem era Abacuque? Abacuque era um profeta que profetizou antes do exílio babilônico. O que era o exílio babilônico? Foi quando a nação da Babilônia vem, invade Jerusalém, destrói Jerusalém e pega todos os mais abastados e as pessoas de melhores posses, mais inteligentes, e levam para morar na Babilônia, e eles ficam lá 70 anos exilados da sua terra. Só ficou em Jerusalém o pobre de Marredecer. Então, nem os babilônios queriam os pobres mesmo. Deixou lá o pobre para morrer de fome. Mas as pessoas que eram inteligentes, pessoas que tinham alguma coisa interessante, eles levaram cativos, e eles ficaram lá. Antes de acontecer essa invasão em Israel, onde a nação babilônica, os caldeus, vêm e simplesmente invade e destrói tudo, Deus ele traz uma revelação ao profeta Abacuque. E nesse período em que o profeta ele começa a profetizar, ele está vivendo uma situação muito complicada. Põe para mim aí Provérbios 5:2, Provérbios não, é Jó, que é um texto que o apóstolo falou, que é o amigo de Jó, ele fala: o ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Diga: o ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Ele faz, Jó 5:2, ele fala isso para Jó. O ressentimento destrói o louco, e eu quero trabalhar em cima dessa frase. O ressentimento destrói. E o louco é aquele que tem falta de juízo. Então, e o que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. Você, de repente, fez um negócio e deu errado. Aí você fica pensando naquele negócio o tempo todo. Você está ressentido com aquele negócio. Você deu um problema no seu casamento e agora você está mal no seu relacionamento, e aí você fica pensando: por que eu fiz aquilo? E aí você fica sempre com aquele pensamento e sentindo novamente todo o erro que você cometeu. Então, às vezes é em relação à criação do seu filho, às vezes é em relação ao casamento destruído, às vezes é em relação à situação financeira, às vezes é em relação ao seu trabalho, a alguma coisa que você faz, mas muitas pessoas são acometidas por esse ressentimento, ficam sentindo, e isso é o quê? Culpa. A culpa fica batendo na sua porta o tempo todo, dizendo: está vendo? Você foi um bobo, está vendo? Olha o que você fez, olha o que você aprontou, você poderia estar bem, e olha o que está acontecendo. E muitas pessoas são dominadas por isso o dia todo, semana toda, o mês todo, o ano todo, sendo atormentado por esse sentimento de culpa e se ressentindo. E aí onde ele fala que o ressentimento ele destrói. E muitas pessoas acabam sendo destruídas porque ela vem para a igreja, ela vem no culto, ela senta aqui, o pastor está pregando, ela está ouvindo o que o pastor está pregando? Não, ela está pensando exatamente na culpa, ela está se remoendo naquela culpa, se autodestruindo todos os dias, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E aí diz assim: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não é socorro para mim. Porque muitas pessoas estão vivendo assim, perturbadas na sua alma, exatamente porque elas não se livram disso. E elas agem como loucas, e elas estão se autodestruindo. Não é o propósito de Deus. Deus quer arrancar você desse poço de lamúria, de lamentação, de reclamação. Por isso que você precisa sair desse estado em que você se encontra, às vezes, nessa manhã, e entrar para o estado da gratidão. Começar a agradecer.
É que nem aquele camarada que eu já falo, ele vai lá tirar o leite da vaca, ele põe aquele banquinho, tira o leite da vaca, enche lá 2, 3 baldes, de repente ele levanta, bate o pé, um balde vai batendo no outro, derruba e derrama todo o leite. E aí ele fica chorando, o leite derramou, mas a vaca não morreu. No outro dia ela vai dar leite. Fala para o seu irmão, a vaca não morreu, meu. No outro dia ela dá leite de novo. Então tem gente assim, querido, o leite derrama, ele está lá, oh, meu Deus. Aí no outro dia ele está lembrando, mas olha, quase aconteceu. Passa uma semana ele está falando a mesma coisa, passa um mês está falando a mesma. Meu irmão, você está vivo. Dá um beliscão em você se você não acredita. Você está vivo, acorda. A vaca não morreu, toca a vida. Vai para frente, vai adiantar ficar se lamentando? Vai adiantar ficar reclamando? Não, faz alguma coisa. Dá um chacoalhão no seu irmão, fala, faz alguma coisa. Põe para mim Abacuque capítulo 1, versículo 2. Olha o que Abacuque fala. 1, 2. Deixa eu ler. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Conhece alguém assim? Pergunta, seu irmão. Parece com você. Até quando, Senhor? O Senhor não me ouve, Deus. Coisa está feia. Negócio não funciona, Senhor. O Senhor não me ouve. Está lá no quarto, aquele cheio de lágrima, baba e tal. Tem gente que não tem mais nem lágrima para chorar. Quando você entra nesse estágio que você não tem mais lágrima para chorar, você entrou no pior estágio, porque você está insensível, você está totalmente tomado pelo ressentimento. Porque você está desacreditado. E quando você entra nesse estágio, você está a um passo da apostasia. Porque você fala, não funciona. Está certo, não. Já tentei de tudo. Mentiroso. Tentou nada. Você não quer se mover. Você está parado aí, reclamando. Mas é que você não quer fazer mais nada. E aí fala, já tentei de tudo. Se tivesse tentado de tudo, já tinha saído dessa condição. Então o problema é isso. As pessoas, elas reclamam da sorte, reclamam das coisas que estão acontecendo, reclamam de tudo que está caindo ao seu redor, mas elas não fazem o que tem que fazer. Elas só ficam naquele quadradinho dela e achando que o mundo dela é aquele quadradinho. Não sei se você já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Então tem muita gente assim. Tinha 2 ratinhos lá, tinha uma montanha de queijo e tinha 2 homens. E eles foram comendo queijo. Um dia acabou o queijo, meu irmão. Sabe o que os ratinhos foram? Foram buscar outro quarto que tivesse queijo. E sabe o que os 2 homens ficaram fazendo? Quem mexeu no meu queijo? Estava aqui uma montanha de queijo, ela sumiu. E aí ficam lá se lamentando a vida toda. Até que um fala, cara, eu vou sair daqui, eu vou atrás de alguma outra coisa. E ele se move, mas o outro fica lá, enclausurado, morrendo de fome. Tem muita gente assim. As coisas não saíram do seu jeito, meu irmão. Invente, tente, faça algo diferente. Sai do seu quadrado. Fala para o seu irmão, sai do seu quadrado. Sai dessa caixinha que você criou aí, pelo amor de Jesus, faz alguma coisa. Entenda que existe um mundo a ser descoberto. Você não conhece tudo, você não sabe tudo, você não é o dono da verdade. Tem verdade que você não conhece e que o seu irmão do lado sabe. Sempre alguém tem algo para te ensinar, mas você tem que estar disposto a aprender. Agora você está com 30 anos e já se considera um velho de 100.
Você não morreu, você não está debaixo de 7 palmos, não. Você está vivo, acorda. Tem esperança para você. Deus está lá no templo olhando e Ele cuida de você. Mas tem coisa que não depende de Deus, depende de você. Não adianta ficar esperando. Tem coisa que Deus vai intervir, mas tem coisa que é eu que tenho que fazer. Eu que tenho que agir. Eu que tenho que resolver. Porque Deus já me deu a habilidade. Se Deus não quisesse que você agisse, Ele criava você um robô. Vou apertar um botão, Ele vai fazer isso. Vou apertar outro botão, Ele vai fazer aquilo. Deus não te criou um robô, Ele te deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio quer dizer que você pode tomar suas decisões. E as decisões, elas são baseadas naquilo que conhecemos. Ou desconhecemos. Mas, se não conhecemos, vamos buscar conhecimento para avançar. E esse era o lamento de Abacuque. E Abacuque continua o versículo 3, e eu acho fantástico de Abacuque, porque apesar da dor dele, ele não está falando de uma coisa pessoal, mas ele está ressentido. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Próximo. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Era assim que Abacuque estava. Ele olha, parece que as coisas não funcionam na nação de Israel. E é assim no Brasil, parece que não funciona. A justiça está invertida, as coisas não funcionam, e ele está lá. Deus, eu estou clamando, o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve. E ele está angustiado, e está diante de Deus. Querido, você pode chegar diante de Deus e colocar sua queixa diante de Deus. Vai diante de Deus, entra em juízo, fala aquilo que você... Deus não vai ficar bravo com você. E Abacuque está lá, insistindo com Deus para que Deus responda. E aí Deus então responde. E quando Deus responde, ele entra em crise. Porque ele quer que Deus... Porque esse é um problema nosso. A gente clama algo para Deus e quando Deus responde, a gente entra em crise. Por quê? Mas não era desse jeito que eu imaginava. Deus, mas é assim que o Senhor vai agir? É desse jeito? Sabe como Deus responde? Deus pega e manda uma resposta que choca ele. Acho que é o versículo 5. Aí diz assim, vede entre os gentios e olhai. Olha o que Deus está falando para ele. Olha entre os gentios. Então ele está mandando olhar entre todo o povo que não fazia parte da aliança com Israel. Então todo mundo que não era judeu era gentil. Então ele fala, olha entre os gentios, olhai-vos. E Deus fala, e maravilhai-vos. E admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Até aí ele está feliz da vida. Puxa, Deus vai fazer o sobrenatural, aleluia! E aí quando Deus fala no 6, porque eis que suscita os caldeus. Aí, meu irmão, ele está falando, estou levantando os caldeus. Quem eram os caldeus? O povo babilônico. Quem estudou história sabe disso. A Babilônia, ela conquistou o mundo daquela época, ela conquistou o mundo todo daquela época. Onde eles chegavam, eles destruíam, acabavam, matavam, estrupavam mulheres, eles arrebentavam, eles destruíam. Eles não tinham misericórdia. E aí Deus está falando assim, eu vou levantar os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha o próximo. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Próximo. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Meu irmão, aí o profeta ficou em crise. Deus, eu estou pedindo para o Senhor intervir aqui na nossa nação. O Senhor está falando que vai mandar aquele povo doido, maluco, vir aqui destruir a gente? É esse o juízo?
Aí ele fica em crise. Aí o ressentimento dele aumenta. Deus, o senhor está maluco. O senhor está doido. O que o senhor está querendo fazer? E aí ele entra em crise, Deus vai conversando com ele, falando e respondendo. E aí ele entra numa crise. E aí ele vai falar com Deus novamente. E aí Deus responde para ele. Porque aí ele intercede diante de Deus para que Deus tivesse uma compaixão. Mas aí Deus responde no capítulo 2, versículo 2, 2. Ou é 2:1? Abacuque 2:1. Põe 1, depois a gente lê o 2. Aí ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falar a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Agora ele está assim, ele está naquele estado de alerta. Vai que eu não entendi direito o que Deus está falando, né? Às vezes Deus falou, eu não entendi, eu estou equivocado, não é isso mesmo. E ele está numa crise, naquela crise existencial, onde ele pensa, não, Deus falou alguma coisa equivocada, não pode ser essa resposta e tal. E aí Deus fala para ele no versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. E aqui o que Deus está falando assim, põe no odó. E torna bem legível sobre tábua, para que a possa ler quem passa correndo. Então quem passava correndo tinha que ler. Então põe no odó a visão. E aí ele entra em crise, porque Deus está reafirmando a situação. Falou assim: o que eu falei para você vai acontecer. Põe ela de uma forma bem grande que todo mundo vai ver isso. Mas nessa crise, Deus coloca algo para ele, dizendo o seguinte: apesar de eu ter que usar os babilônicos para destruir a nação de Israel e alinhar tudo aquilo que eles erraram, apesar de tudo isso, eu também vou vir com o meu juízo sobre a Babilônia. E o que Deus nos ensina, nós não temos tempo para ler todos os versículos, mas o que Deus nos ensina através desse profeta é que não importa se você é um cristão, não importa se você é um judeu, e não importa se você é um ímpio. Todo mundo, pelas suas ações, será julgado. Todos. Ninguém escapa ao juízo de Deus. Esse juízo pode demorar. Para alguns, e ele fala sobre isso, que alguns ficam lá, achando que eles estão fazendo as coisas, mas aí a partir daí Deus começa a falar, ai daquele, e aí são 5 ais, onde Deus começa a mostrar sobre aqueles que estão fazendo coisas erradas, as pessoas que estão aprontando, as pessoas que estão construindo as suas fortunas em cima de coisas equivocadas, pessoas que estão se embebedando e estão embebedando outros para furtar das pessoas. E ele vai falando desses ais, dizendo exatamente, não importa quem seja, não importa se você é um judeu, não importa se você é um cristão, não importa se você é um ímpio, não importa a sua nacionalidade, tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem exceção. Isso não tem exceção. Tudo que se planta, colhe. Você quer colher coisa boa? Plante coisa boa. Muitas das coisas que você está colhendo hoje foram um plantio errado que você fez no passado. E agora você está lamentando, está chorando, está reclamando, mas tudo isso que está acontecendo na sua vida é colheita de coisas erradas do passado. Mas entenda uma coisa, a colheita tem um tempo. Vai chegar um momento que para. E se você começar a plantar coisa boa, você vai colher coisas boas. E aí então, depois dessa resposta, o coração dele se acalma. E no capítulo 3, ele então chega diante de Deus e começa a fazer uma oração. E aí ele traz a memória, ele começa a trazer à memória a ação de Deus do passado. O que Deus havia feito com as nações ímpias do passado, como Deus agiu, como Deus venceu, como Deus ganhou as batalhas. Então o que acontece? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Então, é você trazer à memória quantas vitórias você já teve na sua vida. Alguém aqui nunca teve nenhuma vitória na sua vida? Levanta a mão. Então, vai olhar o que você teve de vitória no passado. Olha o que Deus já fez. Deus fez muita coisa boa na sua vida, sim ou não? Então, começa a olhar isso. Quando você está depressivo, quando você está angustiado, quando você está triste, começa a olhar as coisas boas que Deus fez na sua vida. É isso que vai te dar esperança. É isso que vai fazer você fortalecer a sua fé em Deus. É você ver que Deus já fez na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer amanhã. Deus, Ele te ama. Ponto final. Entenda uma coisa, Deus te ama. Se você entende isso, se você tem essa verdade dentro de você, meu irmão, você sabe que Deus vai estar sempre no trono. E o próprio Abacuque fala no versículo 20 do capítulo 2. Põe 2:20 aqui. Olha o que Deus fala para... Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que isso quer dizer? Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele trabalha no turno da noite, meu irmão. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Ele está lá, você pode dormir, mas Deus não dorme. Ele nem cochila. Ele está no controle de todas as coisas. Então, entenda uma coisa, Deus vai agir em teu favor. Mas o que você precisa aprender é ter um coração grato. Coloca 3:17. E aí, Deus cura o ressentimento de Abacuque e ele entra no sentimento de gratidão. Porque ainda que a figueira não floresça, quando ele diz que a figueira não floresça, o que quer dizer? Para que a figueira pudesse dar figo, a primeira coisa que ela precisa dar é flor. E se a figueira não dá flor, ela não vai dar figo. Então, quer dizer, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, então não vai ter figo esse ano, porque a figueira não floresceu. Então, ele está dizendo, ainda que não floresça, então não vai ter figo. Nem haja fruto na vide, na videira. Não vai ter uva, que eram as principais plantações de Israel. Ainda que decepcione o fruto da oliveira, não vai ter azeite esse ano, não vai ter azeitona, não vai ter nada. E os campos não produzam mantimento, não vai ter trigo, não vai ter nenhum tipo de alimento para alimentar o povo, ainda que isso não aconteça. E ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, quer dizer, as pessoas vêm e roubem todo o rebanho. E nos currais não haja gado, ainda que tudo dê errado. É exatamente isso que agora o profeta rompe com o ressentimento, com a amargura, com a angústia, e ele fala, ainda que tudo dê errado. Ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque a tua confiança não está nas coisas, a tua confiança está em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você pode ter tudo, mas se você não tem Deus, você não tem nada. A dupla Leandro e Leonardo, Leandro, quando estava na fase final da sua enfermidade, ele disse que daria toda a fama, todo o dinheiro, tudo que ele conquistou para ter saúde, para ter a vida dele de volta. Então eu quero te dizer, você pode ter tudo, meu irmão, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Mas se você tiver Deus, você pode não ter nada, você tem tudo. Então que Deus seja sempre o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos nos colocar em pé.